Fala galera, tô de volta. Eu sou o Beto Senra, o canal Motorista Profissional _ RJ. E quero falar sobre uma situação que aconteceu no Réveillon, né? Um motorista de ônibus atropelou um homem que estava ali parado na frente do coletivo. Eles estavam discutindo, simplesmente o motorista arrancou com o carro, passou por cima e arrastou o homem, e esse homem veio a óbito. Eu não vou falar sobre essa situação porque não tem muito o que falar sobre isso, né? Deixa eu pedir antes de começar a falar para vocês se inscreverem no canal no YouTube aí, curtirem a página no Facebook também, tá? Dá uma moral pra gente. É muito importante, né? Deixar seu like pro YouTube entender que o vídeo é interessante e distribuir para mais pessoas. Bom, não é sobre a situação em si que eu quero falar, porque não tem muito o que falar, né? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não tô aqui para justificar absolutamente nada do que esse motorista fez, tá? Porque a gente sabe que a gente é profissional, então querendo ou não, a gente tem que entender, aceitar e tomar sempre as melhores decisões. Então não há justificativa para isso. Não tem desculpa, ele está totalmente errado, a gente sabe disso. Se ele tinha alguma razão, né, que o homem estava ali parado, atrapalhando ele de continuar o trabalho dele, ele perdeu completamente no momento em que ele acelerou o carro e passou por cima do carro. Isso é muito, muito claro, muito, muito óbvio, né? Óbvio que eu não estou aqui para justificar absolutamente nada. E também não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, tá? Porque a gente que está dentro do meio, a gente sabe como o nosso dia, né? Como são os nossos dias. Na verdade, o resto da sociedade não sabe, não entende, não faz a menor ideia. Então, a gente vê muitas pessoas apontando o dedo para certas coisas que a gente faz. Lógico que eu não estou comparando isso aí com outras questões do dia a dia. Mas há muito julgamento para com os motoristas de pessoas que não sabem, não fazem a menor ideia do que a gente passa, do que a gente vive, enfim. Então não vou aqui apontar o dedo pro colega que cometeu esse crime. Não tem também, enfim, cada um sabe onde seu calo aperta. A questão é a seguinte, o que eu quero questionar aqui é o seguinte: será que a culpa ou a responsabilidade é só desse cara? Será que a responsabilidade é só desse motorista? Sabe por quê? É lógico que o ato foi feito por ele. É lógico que quem tem que responder é ele, óbvio. Isso daí, cara, não tem... como eu já falei aqui, não tem justificativa, não tem desculpa. Tem até um colega meu que falou que, porra, entende o motorista e criticou o homem que foi atropelado. Eu falei, cara, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Se a gente preza aqui pelo correto, né? Se a gente fala aqui que tem que fazer o certo, porque o certo é o certo, o errado é o errado, não tem como justificar essa atitude desse motorista. Mas ok, a questão será que a culpa é só dele? Porque nós somos treinados para evitar acidentes, certo? Nós somos bem treinados para evitar acidentes e para diversas outras coisas. Ninguém, pelo menos na minha cabeça, na minha ideia, nenhum motorista, nenhum profissional sai de casa com a intenção de matar ninguém, com a intenção de machucar ninguém, com a intenção de avariar um patrimônio, que no caso é ou o coletivo ou carros de terceiros. Ninguém sai com essa ideia de casa, tá? O que você acha, você que tá aí do outro lado, que você não sabe o que a gente passa, volto a repetir, porque eu acho muito importante repetir toda hora isso aqui. Eu não estou justificando a atitude do motorista, porque daqui a pouco vão falar assim, pô, o Beto gravou um vídeo falando sobre o motorista que atropelou o cara e, porra, justificou a atitude do cara, do motorista. Não estou justificando nada, tá? Pelo contrário, já falei, o cara tá errado, sim. Deixa eu ver aqui, provavelmente é a minha amiga Lu
que tá comentando aqui em nome da Rádio Motor Notícias. Alô, galera da Rádio Motor Notícias, forte abraço. Gosto muito de vocês, tá? O fato ocorreu com ônibus fora de ponto, onde uma pessoa resolveu travar o veículo, forçando o embarque em local proibido. É sempre isso, né, cara? O ambiente hostil junto à ação descabida da vítima, assim como a pressão dentro do veículo, pressionando ao extremo profissional, tornou o ambiente perfeito para acidente. Fala, Smith, beleza, irmão? Desculpa. Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar. E é muito normal isso, né? A pessoa para ali teu carro, fora de ponto, num local proibido, e quer que você abra a porta para ela, e não interessa se você vai ser punido ou não, você tem que abrir, foda-se, e se você não abrir, tá arriscado ela ligar para a empresa. E a empresa te pune ainda. Enfim, E aí é sobre isso que eu quero falar. Sobre essa pressão. Como eu falei, ninguém quer sair de casa para matar ninguém, porra. Pelo menos não o cara que tá ali trabalhando, né? Só que como você acha, você que não faz parte do mundo, né, do rodoviário, como você acha que tava a cabeça desse cara? E aí eu não digo por estar trabalhando no Réveillon, aí, cara, porra, paciência, né? Todo mundo passa por isso, todo motorista passa por isso. A gente conhece essa empresa, eu não vou aqui falar o nome da empresa, também não vou ficar, eu não tenho por que ficar também falando mal de empresa nenhuma aqui, mas a gente sabe, a gente que é do meio, a gente sabe que a realidade do ônibus urbano, não do urbano porque outros segmentos são consideravelmente diferentes, tá, do urbano, a questão da pressão, cara, do que a gente passa, enfim. As empresas, algumas empresas, elas pressionam o motorista precisa carregar pagante, não é carregar total não, é pagante, tem que ser o cara que paga em dinheiro ou no Rio Card, porque para eles a gratuidade não interessa. O cara tem que carregar pagante, senão ele é punido ou é chamado a atenção, enfim. Tem que ter o horário, tem que estar no horário ali, não pode atrasar, não pode ter trânsito. Nenhuma questão na rua que seja que envolva o motorista, dificilmente a empresa vai ficar do lado do motorista. Eu tenho um vídeo aqui que Quero ser motorista de ônibus. Eu falo muitas coisas sobre, né, para as pessoas que querem se tornar motorista de ônibus. Eu falo logo as coisas negativas para, se tiver que sair, sai fora de vez. Né? A gente, porra, você é motorista de ônibus e reclama, cara, é uma coisa que é o amor pela profissão, tá? Mas a gente tenta melhorar, tanto em segmento quanto em empresa, então a gente tenta sempre melhorar. Também o dia que não der, a gente sai fora, como já aconteceu. Então, esse motorista, ele sofre uma carga absurda de pressão, não só... É uma pressão emocional muito grande da própria empresa, dos passageiros. Você vê que o amigo estava falando aí, que dentro do carro estava uma pressão absurda. Cara, como você acha que fica a cabeça desse cara? É lógico que ele tomou a decisão errada. Deixa eu ler mais um comentário aqui. O julgamento do profissional presente dentro do seio da sociedade vem da própria conduta negativa dos seus pares, que busca sempre diminuir os demais. A degregação da classe vem do próprio profissional, que vende à população a imagem caricata e negativa do verdadeiro trabalhador. Perfeito. Perfeito. E aí, o que eu digo é o seguinte, nessa questão de parar fora do ponto, quando você fala que, não posso abrir a porta aqui porque aqui é proibido, não é ponto, enfim. Sabe o que a pessoa fala? Mas todo mundo abre. Talvez se todo mundo fizesse o trabalho da mesma forma, o que é o correto? Não acontecesse isso. Aí você pode falar assim, mas não custava nada, abrir ali rapidinho. Mas às vezes pode custar. Porque se acontecer algum acidente, qualquer coisa que seja uma moto vir cortando o ônibus pela direita ali e pegar o passageiro, a culpa vai ser do motorista. Mas por que a moto pegou? Porque o passageiro estava subindo no ônibus. Mas ali no meio da rua, o motorista é o culpado. É uma discussão mais ampla, a responsabilidade deve ser compartilhada com o poder público. Eu concordo com você, cara. É por isso que eu tô falando aqui. Aqui, assim, esse canal é um canal de opinião.
Então, só que eu vejo muitas pessoas falando, tanto para um lado quanto para outro. Aconteceu isso quando aquele caminhoneiro, passando pela aquela manifestação lá, levou o cara pendurado no para-brisa. Eu falei, gente, pô, cara, isso aí não importa o que você pensa sobre a política, né? Porque aqui também a questão aqui não é falar de política. Mas, cara, se você tem um mínimo de noção, você sabe que esse cara tá errado, cara. Ah, porque o cara tava travando a, a rua ali, impedindo que o caminhão continuasse, seguir o caminho, tava errado. Porra, mas a partir do momento que você leva o cara pendurado no teu para-brisa, assumindo o risco de atropelar o cara, matar o cara, você tá errado. Foi o que aconteceu com o motorista, cara, do ônibus. Ele assumiu o risco, ele poderia ter a razão, né, de que o cara tava ali querendo subir fora do ponto, ele tava na razão dele de não abrir, ok. Mas a partir do momento que ele passa por cima do cara, ele perde a razão. Ah, e o que fazer então? Fica parado. É como o amigo falou, da Rádio Motor, falou, cara, mas olha a pressão dentro do carro, como é que tava. Cara, mas e aí? É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para não justificar, como eu falei, mas para entender o outro lado também. Não entender que assim parece que foi um homicídio compreensivo. Não, compreensível. Não foi um homicídio compreensível, mas tu imagina a pressão que estava dentro do carro. Porque na hora de sentar ali, são poucos que sentam ali e assumem essa responsabilidade. Não é todo mundo, não é qualquer um. Mas aí na hora de ficar falando atrás do motorista um monte de baboseira, ele fala. Tu imagina se ele cede à pressão. Vamos dizer, passou um tempo e eles discutindo ali, nada, e o cara já tava. O cara tava alcoolizado e tava puto. Aí ele cede a pressão da galera, abre a porta, o cara entra e mete a porrada no motorista, ou mata o motorista, sei lá. Ou, já o exemplo que eu dei aqui, para fora do ponto pro cara, o cara se desequilibra e cai. O cara tá bêbado. Só o fato dele cair no meio da rua é porque o motorista parou fora do ponto. Ele ia ser responsabilizado. Mas, o motorista é culpado, sim. Não tô passando pano, passando a mão na cabeça, justificando nada. Também não tô apontando o dedo pro cara. Ele cometeu um crime de trânsito, ele é culpado, infelizmente. Mas será que a responsabilidade é só dele? Qual é o trabalho que os psicólogos fazem dentro das empresas? Será que é um trabalho bom o suficiente? Cara, ninguém tá livre de dar um surto desse, não, cara. Eu não digo de atropelar alguém para matar, né? Porque realmente não é uma coisa comum de acontecer. Mas dá um surto. Quantas vezes você já não viu falar aí, ó, o motorista abandonou o ônibus aí com não sei quantos passageiros dentro e foi embora. Pegou as coisas dele e foi embora. Por quê? Porque surtou, filho. E por que tu acha que ele surtou? Tu acha que ele saiu de casa pensando assim, ó, quando der certa hora eu vou abandonar meu carro e vou deixar os passageiros lá e foda-se, vou embora para casa. Tu acha que ele estava planejando isso, calculando isso? Não, ele simplesmente surtou. Surtou, a pressão, estresse. Isso também é responsabilidade da empresa. Sabe por quê? Porque a empresa, quer dizer, eu não estou aqui, tem, tem empresas e empresas, ok? Mas a empresa, vou botar no modo, é, a empresa te pressiona, como eu falei aqui, a carregar e coisa e tal, e por qualquer coisa ela te pune ou te adverte. Tem empresa que você pega no turno da tarde, ela te chama na garagem no turno da manhã para te dar uma advertência. E aí você tem que ir no turno da manhã, você já sai de lá puto e não tá recebendo nada, porque a tua guia só abre quando o teu carro chega no ponto para você pegar de tarde, né? Nem no teu horário de escala. Muitas empresas abrem no horário de escala, outras não. E aí teu horário é meio-dia, se o carro chegar 2 horas da tarde, vai abrir 2 horas da tarde. Teu horário de largar é 7 horas da noite, tu vai largar 9 e 10. E tu imagina a cabeça desse cara que saiu 9 horas da manhã de casa
para ir na garagem e levar advertência, ou ser chamado a atenção, ou assinar alguma coisa, alguma avaria que talvez ele não tenha feito, um vale filmagem, que o pessoal invadiu o carro e ele teve que pagar passagem. Cara, diversas coisas. Uma criança que pula ou que passa por baixo da roleta e ele é ou advertido ou tem que pagar passagem. E aí ele sai da garagem puto, né? Porque acordou de manhã cedo para ir na garagem, para ser punido. Vai pro ponto. Chega no ponto, meio-dia, que é o horário dele de pegar. E aí pega 2 horas da tarde, porque o carro só chegou 2 horas da tarde. E aí o despachante vai lá e abre a guia dele 2 horas da tarde. E o de meio-dia às 2, ele ganhou alguma coisa? Não. E de 9 ao meio-dia ele ganhou alguma coisa? Não. Ele tá puto, ele tá estressado. Aí ele pega o carro, vai começar a trabalhar, enfrenta aquilo tudo que a gente já conhece de trânsito, que é uma merda, mas fazer o quê? Ossos do ofício. E aquilo ali vai só acrescendo, só agregando o estresse dele. E aí passageiro fala merda pra você, carro de passeio te fecha, não te dá passagem, e aí vai aumentando o teu estresse, né? Esse inferno de trocar dinheiro, de dar troco, isso é um inferno, tá? Você que não sabe, não trabalha com isso, é um inferno. Mas tudo bem, ossos do ofício, ok? Só que aí o cara tá já desde 9 horas da manhã puto. E aí dá 6, dá 7, dá 8 da noite, o cara tá lá no trânsito. Cara, uma hora o cara vai surtar. E aí, pode acontecer como muitas vezes acontece, o cara pegar as coisinhas dele, abrir a porta do ônibus e ir embora pra casa. Surtou, ficou louco, surtou, foi embora. Deixou os passageiros lá. Ou pode acontecer como aconteceu, infelizmente, no Réveillon. O cara simplesmente passou por cima do cara. Tá errado, cara. Lógico que tá errado. Mas e aí, será que o psicólogo da empresa faz um trabalho legal? Eu trabalhava numa empresa que a psicóloga uma vez fez uma reunião com a gente e falou assim: vocês são profissionais. Acidente não pode acontecer, ponto. Não pode, mas acontece. Em relação a isso, a gente faz o quê? O que você pode falar pra gente pra cada vez evitar mais acidentes? Não tem nada pra falar, né? Só fala que não pode acontecer. E se acontecer, ainda que você esteja certo, você é o profissional. Você é treinado para evitar acidente. E é isso que eles falam. Sim, a gente é profissional. Mas a gente não é imune a erro. A gente também erra. A gente também causa acidente. Além da gente não conseguir evitar todos, a gente também causa. Sem querer, porque a gente é humano, porra. Agora, você tem noção de quantos acidentes a gente evita todo dia, cara? De quantas coisas a gente vê na rua todo dia? E quantos acidentes a gente evita todos os dias? Cara, muita coisa. Mas é claro que o acidente, quando acontece, é foda. Não pode acontecer. Não sei como é que tá a cabeça desse motorista hoje. Não posso falar por ele. Mas você acha que ele tá feliz com o que ele fez? Você acha que hoje, né, depois de ter passado aí quase um mês já, ele senta e fala assim: faria outra vez, bem feito. Foda-se, esse cara tava me perturbando. Cara, com certeza não. Eu já passei por situações, quer dizer, eu passei não, né? Mas colegas próximos meus já passaram por situações de acidentes com vítimas fatais. Cara, e os caras ficavam... tipo, parecia que a vida deles tinha acabado. Porque é um trauma muito grande, cara. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu não tô livre disso. Eu sei que é um trauma muito grande. Você acha que esse cara tá feliz e tá satisfeito com o que ele fez, cara? Eu não tô aqui, cara, pedindo... Cara, volto a repetir, não tô justificando o injustificável. Ele cometeu um crime de trânsito. Ele tem que ser punido. Sim, lógico. Só que eu tô tentando ver também as outras faces, né? Sabe por quê? Porque, como eu falei, é muito fácil você simplesmente chegar e falar assim: porra, olha o motorista.
Olha o que ele fez. Pô, o que ele fez todo mundo tá vendo. Mas ninguém sabe o que está por trás disso. Como o amigo falou, pressão dentro do veículo, os próprios passageiros pressionando ele a fazer uma coisa errada. Acabou que ele fez algo pior por causa dessa pressão. Sabe o que era o mais racional a se fazer? Os passageiros que estavam lá pressionando o motorista, provavelmente estavam pressionando ele a abrir a porta, descessem e fossem lá conversar com o cara, ou tirar o cara da frente do ônibus. Mas não, preferiu pressionar o motorista, até o cara explodir, parceiro. Cara, o ser humano é sujeito a falha, ele vai falhar. A gente tem que esquecer que ele matou um cara então, por causa disso? É óbvio que não, porra. Ele vai cumprir a pena dele. Só que a gente tem que entender que não é tão simples assim. A pressão que nós passamos, eu não estou passando a mão na cabeça, não estou justificando nada, mas a pressão que nós passamos no dia a dia é uma coisa absurda. É lógico que não justifica jogar o ônibus em cima de ninguém. Porra. Mas, cara, é uma coisa absurda, as pessoas saem de si. Deixa eu ler o comentário da mamãe aqui. Bom dia, mamãe. O julgamento... Eita, peraí. O julgamento do profissional presente... Não, isso aqui eu já li. Cadê o comentário dela? Veja as pessoas xingando o motorista porque o ar não está funcionando, porque ele está devagar, porque ele para no ponto e o ônibus está cheio. As pessoas deveriam respeitar mais o profissional. Mas isso aí é uma cultura que se tem, sabe? Eu não sei porquê, cara. Isso aí, desde que eu me entendo por gente, eu vejo as pessoas olhando de cara feia pro motorista do ônibus. Não sei porquê, cara. Não sei porquê. As pessoas têm mania de descontar as suas frustrações no mais fraco, que é o motorista do ônibus ali, cara. Que ele tá sentado ali uniformizado. Entendeu? Aí a culpa pelo ar não tá funcionando é dele, a culpa pelo carro ser ruim é dele. Já aconteceu várias vezes isso comigo, cara. Pô, motorista, tá muito calor. Liga esse ar aí, pô. Diminui esse ar. Se puder diminuir, eu não tinha diminuído. Você acha que eu não tô com calor também, porra? Cara, sabe? É muito complicado, cara. Agora, é lógico que isso não vai anular o fato dele ter cometido um crime. Lógico que não tô aqui para anular. Eu só tô aqui para falar o seguinte: ele não saiu de casa. Eu com certeza não conhecia, não sei quem é, mas eu tenho certeza que ele não saiu de casa com a intenção de matar ninguém. Ele não saiu de casa precisando apenas de um pretexto para matar alguém. Não foi isso. Isso não aconteceu. Isso não acontece. Com certeza chegou num ponto que o cara surtou e, infelizmente, surtou do pior jeito. Motorista diferenciado. Abraço, irmão. Vamos ver o comentário dele aqui. Bom dia. Me parece que o erro é ser motorista profissional. Sabe por que as pessoas não têm empatia e muito menos consideração com o profissional que está ali sentado dirigindo o ônibus? Você vê que os comentários das pessoas que estão ligadas a esse ramo são sempre os mesmos. Porque a gente sabe. O que o motorista diferenciado falou aí é a realidade. As pessoas não têm a menor noção do que nós passamos do dia a dia. Não têm a menor noção. E simplesmente julgam e atacam. Volto a repetir mais uma vez, porque às vezes a gente precisa falar várias vezes a mesma coisa para não achar que o cara está sendo conivente. O cara errou, meu irmão. O cara jogou o ônibus em cima do cara que estava ali incomodando. Errou. Ok. Mas pode ter certeza que a falta não foi só desse motorista. Faltou um trabalho psicológico com ele. Ou nesse dia, ou antes. Faltou um trabalho psicológico. Falta as empresas investirem mais na cabeça do cara. Não é só em carro, não. Não é só comprar carro novo, não. Falta investir no homem que está ali, no ser humano que está ali.
para não acontecer isso. Porque foi um surto, como já houveram vários outros surtos. Como eu já falei aqui, do cara simplesmente pegar a bolsinha dele e sair fora, abandonar todo mundo e ir embora para casa. Mas infelizmente foi uma coisa mais séria, porque tirou uma vida, pô. O meu ponto aqui não é defender o motorista e nem julgar, muito menos julgar o motorista. Você acha que eu já não tive vontade de sair arrastando o carro na minha frente, que tava molengando ali, e aí você apressa ele, ele bota a mãozinha pra cima assim e passa por cima. Você acha que eu não tive vontade, pô? Cara, a gente na hora da raiva, a gente fica puto, a gente, porra. Só que a gente, né, graças a Deus, às vezes que eu tive essa vontade, eu soube controlar, pô. Mas nem todo mundo consegue. O cara chegou num ponto que não tinha, sabe? É muito complicado você simplesmente apontar o dedo e julgar, cara. O cara tá sendo julgado, o cara foi condenado, ok, tá pagando ali pelo que ele fez. Justiça. Justiça. Agora, não é pra classe ficar mal vista por causa disso, tá? E é para as empresas prestarem mais atenção, não em quem eles contratam, não. Porque, como eu falei, nós somos treinados. Nós somos bem treinados. Mas tem que prestar atenção com os profissionais que estão ali, melhorando a condição deles, tanto de trabalho, né, de material, quanto psicológica. Porque nós carregamos vidas, nós conduzimos vidas, centenas de vidas todos os dias, cara. Nós levamos em segurança centenas e centenas de vidas. E aí, quando uma não chega em segurança, é uma merda. Porque o nosso trabalho é levar em segurança. Infelizmente, esse cara errou. Não tô aqui pra julgar, cara, mas esse cara errou. Mas volto a repetir, como é o trabalho psicológico dessa empresa? Como é o trabalho do psicólogo ou da psicóloga dessa empresa? Como vai ser agora o trabalho da psicóloga dessa empresa? Será que vai continuar trabalhando do mesmo jeito? Ou eles vão investir mais no ser humano que está ali, dirigindo um carro de 14 metros, transportando centenas e centenas de vidas todos os dias? O que eles podem oferecer para o motorista? O que a empresa pode oferecer para o motorista? Para que o que aconteceu, eu não digo nem o que aconteceu no Réveillon, porque foi um crime, mas o que acontece às vezes, que a gente vê que o cara surta, aconteça cada vez menos. A responsabilidade não é só do motorista. Pode ter certeza que ele estava com a cabeça muito na merda para ter feito isso. É culpado, sim. Mas pode ter certeza que essa responsabilidade não é só dele. Ele já falei, ele não saiu de casa com essa intenção. A empresa precisa investir no ser humano, não só no material. O motorista diferenciado fala assim, mês retrasado eu participei de uma reunião e vi um instrutor falar, e só cobrança. E teve um momento em que ele disse assim, vocês são os responsáveis para trazer o dinheiro para a empresa. Aí eu fiz a seguinte pergunta, e o que a empresa está fazendo para cuidar da saúde mental do profissional? Acredite, eles não tiveram resposta. Mas não tem mesmo. Sabe por quê? Porque talvez eles sequer tenham pensado nisso. Eu vou falar da empresa que eu trabalhei, tá? A psicóloga tava lá para dar esporro na gente. Não para orientar a gente, não para nos ajudar. Até com... Cara, o psicólogo, assim, o que eu penso assim, se você tem uma empresa que tem profissionais com essa responsabilidade, né? De transportar passageiros. Se esse motorista faz alguma coisa errada no trânsito,
Eu acho que o trabalho do psicólogo, eu não sou psicólogo, não estudei para isso, então eu tô chutando pra caralho aqui, mas eu tô falando como outro lado, eu tô falando como lado do motorista. Eu acho que o trabalho desse psicólogo é o seguinte, é tentar entender o que aconteceu. Por que o motorista chegou nesse ponto? Porque o que tá errado ele já sabe. Então a psicóloga não precisa dar esporro no motorista. Ela precisa entender, acolher o cara. Mas será que as empresas acolhem os motoristas? Será que os psicólogos das empresas acolhem os motoristas? Ou é só cobrança? Volto a repetir, numa reunião que eu tive na empresa que eu trabalhava, a psicóloga falou que o acidente não pode acontecer e ponto. Porque nós somos os profissionais. Assim é mole, né, cara? Assim é mole. Por que não pode acontecer? Eu sei. Mas e o que fazer com os que acontecem? Como é que a gente vai tratar disso aí dentro da empresa? Internamente, na cabeça do motorista. Como a gente vai tratar? O motorista não bateu de propósito. Tem uns que batem, que deixam bater de propósito pra dizer que estavam certos. Mas a maioria das vezes o cara tenta evitar, pô. Então, gente, eu vou terminar o vídeo porque vai ficar longo, mas teve participações aí que eu fico muito feliz, né? Da galera participar. Muito obrigado por isso, de coração. Agora, vou voltar lá no início. A atitude desse cara foi errada, ele surtou e cometeu, infelizmente, um crime de trânsito, atropelou e matou um homem que estava errado, que o homem estava alcoolizado, que já não pode entrar no coletivo alcoolizado, estava querendo embarcar fora de ponto, que está errado. Só que, de certo que o motorista estava, porque o motorista estava certo, ele passou a estar errado quando ele jogou o ônibus em cima do cara, pô. Não tem jeito. Mas o que as empresas estão fazendo para que isso aconteça, para que isso deixe de acontecer? Será que a empresa não tem zero parcela de responsabilidade disso? Será? Só quem está dentro do ramo sabe o que as empresas fazem com os motoristas. Algumas, tá? Claro. É muito complicado. No mais, eu espero que esse tipo de coisa não aconteça de novo, ou que aconteça cada vez menos, que a gente tire de lição, né? A gente que é profissional, a gente tire de lição. Eu não vou nem falar por mim, porque hoje eu não estou mais no urbano, então aquela pressão toda absurda, aquele estresse todo absurdo, eu não sofro mais, graças a Deus. Eu preferi reduzir um pouco o meu salário, mas ter uma condição mental melhor, uma qualidade de vida, não estou dizendo financeiro, mas mental melhor, tá? Porque hoje o nível de estresse que eu suporto na rua, cara, comparado à época que eu trabalhei no urbano, é zero. É bola, de verdade. Motorista diferenciado. Estarei postando um vídeo falando sobre esse assunto e estarei marcando você, amigão. Irmão, muito obrigado pela moral, pela força. E acho que a gente tem que se unir, não só para fazer greve. A gente tem que se unir para falar coisas em prol da nossa classe. Como isso, por exemplo, que foi um erro do motorista, ninguém aqui está negando isso, mas que tem muito mais coisas envolvidas por trás disso, por trás desse erro, por trás desse ato do cara acelerar e atropelar alguém, que as pessoas não sabem, a sociedade lá fora não sabe. A gente sabe, né? Então, obrigado. Faz mesmo o vídeo e me marca que eu vou repostar, vou compartilhar. As pessoas precisam pensar mais, precisam conhecer mais o que a gente enfrenta, o que a gente suporta, para não justificar um erro desse, mas para também cobrar quem é responsável também pela segurança das pessoas, porque não é só o motorista, não. Não adianta você não dar condições psicológicas para esse motorista trabalhar, porque ele vai conduzir centenas de vidas humanas. E aí, às vezes, por mais que ele ache que ele tá legal para trabalhar, ou então ele sabe que não tá, mas fala assim, porra, se eu faltar hoje, eu tô fudido, que eu vou perder minha cesta básica, que eu vou tomar suspensão, então eu não posso faltar. Eu não tô bom da cabeça, mas eu não posso faltar. Olha a merda.
A empresa deveria, aí, chutão, tá, que eu tô dando. A empresa deveria ser a primeira e falar assim, como é que você tá, irmão? Ah, porra, cara, eu tô estressado pra caralho. Faz o seguinte, fica em casa hoje. No dia da tua folga, tu troca. Tu trabalha ao invés de folgar e folga hoje, cara. Vai descansar. Mas não. Não vai trabalhar não pra você ver. É isso. Obrigado, galera, que participou. Valeu, motorista diferenciado. Posta lá o vídeo que eu vou compartilhar. Valeu? Tamo junto. Gente, vamos pensar mais no ser humano. Tanto no profissional quanto nas pessoas, né? Tá bom? Forte abraço. Até a próxima. Obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima. Se inscrevam lá, Motorista Profissional _RJ no YouTube e curta a nossa página no Facebook. Forte abraço.